BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Boa noite! Nossas equipes já estão posicionadas para o BNews 19 horas dessa quarta-feira. A gente começa conversando com a Marília Sena, que está em Brasília. Boa noite, Marília! Isso aí para todos que nos acompanham. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio começa a articular a aprovação do texto PL dos combustíveis aqui em Brasília, no Senado Federal, e Brasília se prepara para receber amanhã o presidente da França, Emmanuel Macron. E de Brasília a gente vai para Santos, em São Paulo, conversar com o repórter Paulo José Ribeiro. Boa noite, Paulo. Boa noite, Núria. Boa noite para você que acompanha o BNews 19 horas. E o ministro Silvio Costa Filho apresentou uma proposta para oferecer uma linha de crédito permanente para as companhias aéreas durante períodos de crise. A gente volta daqui a pouco com mais informações. Perfeito, você vai ver também que o governo federal assinou o projeto Mover, que incentiva a fabricação de veículos sustentáveis. Mas no Congresso ainda tramitam projetos que podem colocar o programa em risco. O BNews 19 horas mostra ainda como foi o lançamento do Guia contra o Assédio elaborado pela ANTAC e pelo Ministério de Portos e Aeroportos. E tem reportagem que mostra o submarino que foi batizado hoje no Rio de Janeiro, com a presença do presidente Lula e do presidente da França, Emmanuel Macron. O BNews 19 horas começa em 30 segundos. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. O governo federal assinou o decreto que cria o Mover, Programa de Incentivo a Montadoras que respeitam critérios de descarbonização. Mas projetos que tramitam no Senado ainda não colocam o programa em risco. O Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação, conhecido como o Mover, trará incentivos fiscais visando descarbonizar a frota de veículos do país. Após a regulamentação que aconteceu ontem, empresas do setor poderão se habilitar para receber os créditos financeiros do programa. Estão previstos mais de 19 bilhões de reais em créditos até 2028. O Mover irá ampliar as exigências de sustentabilidade para carros, ônibus e caminhões e estimular a produção de novas tecnologias nas áreas de mobilidade e logística com o mesmo objetivo. O que vai ser levado em conta para esse crédito financeiro? Inovação. Então, toda a parte de inovação. Segundo, descarbonização nas várias rotas tecnológicas. Terceiro, exportação. Quarto, densidade industrial. Quer dizer, não é só montar, mas você fabricar. Então, isso gera também muito emprego no setor de autopeças. As empresas devem investir, no mínimo, entre 0,3% e 0,6% da receita operacional bruta. Cada real investido dará direito a um crédito entre 50 centavos e R$ 3,20, que poderá ser usado para abatimento de qualquer tributo administrado pela Receita Federal. O texto também regulamenta os investimentos mínimos em pesquisa e desenvolvimento, os sistemas de acompanhamento dos investimentos e as penalidades por descumprimento das obrigações. A FenaBrave imagina este ano um crescimento de 12% na venda de veículos. E nós, com o Mover, tivemos um recorde de investimento na mobilidade e na descarbonização.
A regulamentação acontece em meio a um impasse entre a BYD, empresa chinesa líder do mercado nacional de veículos elétricos, e a Anfávia, Associação das Montadoras defensora dos modelos híbridos, o que pode influenciar o andamento do Mover. Projetos que tramitam no Congresso tentam minar o programa, favorecendo o grupo asiático. Isso acontece porque o Mover define uma transição energética no setor a partir de motores híbridos, com incentivos maiores para os híbridos flex, que rodam com gasolina e etanol. Enquanto isso, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara analisa um projeto de lei do senador Ciro Nogueira, do PP, que prevê o fim da venda de veículos a gasolina e diesel até 2030, proibindo a circulação desses automóveis a partir de 2040. Segundo lideranças da Câmara, o projeto deve ser aprovado e seguirá para votação em plenário. O modelo de negócio da BYD está totalmente focado nos elétricos. A empresa teve a aprovação do seu processo produtivo básico e produzirá baterias na Zona Franca de Manaus, enquanto conclui a instalação da fábrica em Camaçari, no interior da Bahia. Embora as montadoras da Anfávia tenham modelos elétricos, elas decidiram continuar trabalhando com as versões a combustão. Bom, a gente continua falando sobre sustentabilidade porque o projeto de lei dos combustíveis voltou a ser debatido hoje em Brasília. Quem tem as informações para a gente é a repórter Marília Sena. Oi, Marília, boa noite novamente. Oi, Núria, boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também vice-presidente, esteve hoje num evento da Frente Parlamentar do Biodiesel. Alckmin falou bastante sobre o projeto PL dos combustíveis do futuro, que é aquele que incentiva a produção de combustível do futuro aqui, né, a transição energética aqui no Brasil. O que acontece? O projeto passou muito bem na Câmara, deu um pouquinho de trabalho no plenário da Câmara dos Deputados, mas passou rápido. O relator Arnaldo Jardim estava contando que ele passasse até o final desse mês de março e assim passou. Mas também o relator já estava contando que ia enfrentar algumas dificuldades no Senado. E hoje o ministro Geraldo Alckmin fez um apelo aos senadores para que agilizem a tramitação desse projeto de lei no Senado Federal, porque é interessante para o Brasil, segundo ele, né, que mostre aí esse grande impulso à transição energética para os estrangeiros que vão estar aqui no Brasil, já estão de olho, na verdade, no Brasil, por conta do G20, que vai acontecer aqui em novembro, além da cúpula do clima que vai acontecer a COP30 em Belém. Inclusive o presidente da França, Emmanuel Macron, já está aqui visando isso. Então hoje o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, fez esse apelo hoje ao Senado Federal, ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Então hoje oficialmente começaram aquelas reuniões do Alckmin, do Silveira, com responsáveis, né, pelo setor de transição energética aqui no Brasil e também com parlamentares fazendo esse apelo. Alckmin também, Núria, ressaltou que ia tratar sobre essa pauta com o presidente francês, Emmanuel Macron. Se encontraram agora à tarde no Palácio do Planalto. Ele esteve nesse evento hoje pela manhã e depois foi se encontrar com Emmanuel Macron, em São Paulo. No Palácio do Planalto é só amanhã que Emmanuel Macron chega às 11h30 para fazer essa visita a Brasília, depois vai para o Congresso Nacional e depois para o Itamaraty. Núria. Obrigada, Marília. Hoje também teve lançamento do Guia de Combate ao Assédio no Setor Portuário. Dei boa noite já para a Marília aqui. Vamos assistir então essa reportagem de como foi o guia. O documento trata-se de um manual de boas práticas para combater o assédio contra mulheres que trabalham nos portos e na navegação brasileira, elaborado em parceria com a Vista Brasil e a Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo o governo, a iniciativa está dentro das ações do ODS 5, que tem como objetivo de desenvolvimento sustentável e igualdade de gênero, estabelecido pelas Nações Unidas. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que o projeto é importante para que as mulheres possam trabalhar sem medo e propôs a criação de um Fórum Nacional Permanente em defesa da proteção feminina. É que a gente não fique não só na cartilha, que é muito importante, e a gente precisa fazer chegar para todos os trabalhadores, para todas as trabalhadoras, que é importante que a gente caminhe essa cartilha para todos os portos do Brasil, que a gente possa inserir essa discussão
nos próprios portos, no próprio setor, para que a gente possa fazer um debate permanente, que não seja apenas uma agenda muito importante. O guia foi inspirado pelo Manual Lilás, da Controladoria Geral da União, e começou a ser desenvolvido em dezembro do ano passado. Para a elaboração do texto, foram identificadas empresas e instituições do setor aquaviário dispostas a colaborar. Também foram levantados os aspectos jurídicos relacionados ao tema a partir de uma parceria firmada com a OAB. Estão destacados como os objetivos do manual: combater a violência contra mulheres no setor, apoiar processos de desenvolvimento, fortalecer a pluralidade de estruturas de trabalho com foco no futuro, aberturas para a geração de emprego e renda de maneira diversa e impactar positivamente a relação porto-cidade. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, participou da cerimônia de entrega do guia e declarou serem extremamente importantes iniciativas como essa. Essa cartilha é uma cartilha para todos os servidores públicos, é uma cartilha para todos os homens no Brasil, e é mais do que isso. É passar a informação correta do jeito correto. Porque muitas vezes também falta essa informação. E não vai faltar mais dentro da ANTAQ. Segundo a ANTAQ, apenas 17% de funcionários do setor aquaviário são mulheres. Desse total, 16% estão em cargos executivos, 22% em cargos de gerência e 16% em cargos operacionais. A secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, que recentemente esteve no Fórum Sul-Export 2024, espera que o guia crie um ambiente de trabalho em que mais mulheres se sintam confortáveis para atuar no setor aquaviário. E eu acho que esse guia vem no sentido da gente fomentar cada vez mais que as empresas privadas, que as autoridades portuárias implementem políticas que façam que o nosso setor seja mais diverso. E, com certeza, se a gente tem um setor mais diverso, com certeza a gente tem um setor mais produtivo, um setor que remunera bem, então a gente consegue trazer mais mulheres que são chefes de família para um setor que é bem remunerado. Isso, com certeza, a gente está contribuindo aí para o país como um todo. É um trabalho fundamental e eu não poderia deixar de destacar o trabalho da diretora da ANTAQ, a Flávia Takafashi, que tocou esse projeto desde a época que era do Ministério de Portos, da Secretaria de Portos, e que continuou e deu luz aí a esse guia, que é importantíssimo num setor tão masculino e ainda tão fechado para mulheres em cargos de liderança. Vamos fazer um giro de notícias pelo Brasil? O governo federal deve publicar na semana que vem o decreto que cria a Secretaria de Hidrovia e Transporte Aquaviário, que vai ser vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos. O governo pretende investir 4 bilhões de reais até 2026 em dragagem, monitoramento, derrocagem e manutenção das hidrovias. A criação da secretaria vai ser importante para o desenvolvimento da BR dos Rios, programa que vai ser lançado para desenvolver as hidrovias. Durante o Sul-Export, que aconteceu em Balneário Camboriú, Santa Catarina, a secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori, falou sobre a expectativa para a criação da secretaria. Vai estar voltada para que a gente possa ter uma melhor governança no setor, para que a gente possa fazer as concessões hidroviárias que estão sendo tocadas conjuntamente com a ANTAQ e também que é para a gente possa revisitar toda a regulamentação do setor para tornar o setor mais sério e menos burocrático. O governo federal estuda a prorrogação do decreto que convocou as Forças Armadas em novembro para operação de garantia da lei e da ordem dos portos e aeroportos. O decreto vai até maio, mas pode ser estendido por mais 6 meses, além de ser ampliado para estados do Nordeste. Hoje a GLO está convocada para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo do Rio de Janeiro discute transferir a dívida da Petrobras para a União. A medida seria tomada para reduzir os juros pagos pelo Estado. Cálculos do governo apontam que a dívida dos estados com a União chega a 749 bilhões de reais. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais devem juntos 660 bilhões, o que equivale a 90% do total. O diretor do IBAMA, Rodrigo Agostinho,
informou que o presidente Lula pode publicar um decreto nos próximos dias para estabelecer estudos para a exploração de petróleo em locais ambientalmente sensíveis, como a foz do rio Amazonas. No ano passado, esse estudo foi o centro do debate sobre a exploração do petróleo na margem equatorial, após o IBAMA negar à Petrobras uma licença para pesquisa no bloco 59, na bacia da Foz do Amazonas. A alegação foi que não havia estudo para o início das perfurações. No próximo bloco você vai ver a previsão de chuva para os próximos dias. O BNews 19 horas volta daqui a pouco. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. O Ministério de Portos e Aeroportos sugeriu criar uma linha de crédito permanente para auxiliar as companhias aéreas em momentos de crise. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Paulo José Ribeiro, que tem informações. Oi, Paulo. Boa noite, Núria. Boa noite para você que acompanha o BNews 19 horas. É isso mesmo. Durante um evento na última segunda-feira no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, apresentou a proposta para criar essa linha de crédito que atenderia as companhias aéreas durante períodos de crise. A iniciativa é muito semelhante ao Plano Safra do governo federal, que já atende o setor agrícola. A proposta será debatida com o Ministério da Fazenda e o BNDES no próximo mês. Costa Filho destacou que esse auxílio trará uma previsibilidade maior para as empresas do setor, para que elas possam se estruturar, comprar novas aeronaves e, portanto, renovar as suas frotas. O ministro ainda afirmou que essa linha de crédito é uma determinação do presidente Lula para auxiliar o segmento aeroviário. É um segmento que vem sofrendo com uma dura crise, uma forte crise, desde a pandemia do coronavírus, que se iniciou ainda no primeiro semestre de 2020. Costa Filho também ressaltou que o secretário de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, já está debatendo a proposta com empresas do setor aeroviário. E durante o evento ele também disse estar otimista com o processo de recuperação judicial da Gol Linhas Aéreas, que está ocorrendo nos Estados Unidos desde janeiro deste ano. Mais informações sobre essa movimentação e sobre essa proposta dessa linha de crédito para as companhias aéreas você confere no nosso site www.portalbnews.com.br. Núria? Obrigada, Paulo. A gente só espera que isso se reflita também no bolso do consumidor, né?
As autoridades americanas suspenderam hoje a busca por 6 desaparecidos no acidente causado por um navio de cargas em Baltimore, nos Estados Unidos. A Guarda Costeira informou que, em razão das baixas temperaturas, não trabalha com a possibilidade de sobreviventes. Durante essa madrugada, mergulhadores que também buscavam pelas vítimas encontraram o gravador de dados da embarcação. As imagens de vídeo e o pedido de Mayday feito pela tripulação minutos antes da embarcação perder o controle e bater na ponte apontam para uma queda de energia e perda de propulsão do navio. Agora as investigações vão apurar se o uso de combustível era impróprio e que pode ter afetado aí o sistema de propulsão do motor do navio. Vamos ver o que mais é notícia hoje? A balança comercial brasileira registrou superávit de 2,8 bilhões de reais na quarta semana de março. A informação é da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Esse valor é resultado da exportação de 6,96 bilhões de reais e importação de 4,88 bilhões. Em março, o saldo foi de 5,55 bilhões e no ano a soma chega a 17,49 bilhões de reais. Os números foram puxados pela indústria extrativa e o agronegócio. A exportação de soja no Brasil deve chegar a 13,49 milhões de toneladas no mês de março, de acordo com a ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Houve corte de 520 mil toneladas na comparação com a projeção da semana passada. Se for confirmada, a exportação vai ficar abaixo da registrada em março do ano passado, quando o volume mensal foi de 14,44 milhões de toneladas. O trecho da BR-277, que fica entre Curitiba e Paranaguá, no Paraná, vai ser integralmente triplicado nos próximos 7 anos. O compromisso foi firmado pelos diretores da concessionária EPR Litoral Pioneiro, que administra o trecho. A terceira pista vai ser implantada numa extensão de 138 quilômetros. A EPR assinou em janeiro o contrato de concessão do lote 2 de rodovias do Paraná. São mais de 600 quilômetros entre estradas estaduais e federais. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, se reuniu com o embaixador do Equador no Brasil, Carlos Velastegui. Eles discutiram a possibilidade de acordos de cooperação para novas rotas aéreas entre os dois países. Atualmente, o Brasil não tem voos diretos para Quito. O passageiro do Brasil precisa ir em voo de conexão até chegar ao destino final. O terminal de cargas do aeroporto de Florianópolis está recebendo um investimento de 7 milhões de reais para ampliação. O anúncio foi feito pela concessionária Zurich Airport Brasil, que planeja novas câmaras frigoríficas numa área de 1.000 metros quadrados de cargas diversas. Quando ficar pronta, a obra vai triplicar a capacidade de armazenamento do terminal. Em fevereiro, a Floripa Airport Cargo movimentou 390 toneladas de cargas em 16 voos internacionais. Uma cratera se abriu na rodovia BR-222 no Maranhão. A imagem impressiona. O tráfego ficou totalmente interditado no trecho entre as cidades de Bom Jesus da Selva e Açailândia. Não há previsão para a liberação da via. A cratera se abriu por causa do alto volume de chuvas na região. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, informou que já está trabalhando na recuperação da rodovia. E olha, ainda pode chover forte nos estados no Nordeste até amanhã, pelo menos, viu? A chuva deve atingir também o Espírito Santo, o Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais. Nas outras regiões do país não há previsão de chuva forte para essa quinta-feira. Tem muito mais notícia no portal bnews.com.br. Vamos dar uma olhada como está o site? Vou pôr aqui. Olha só, principal notícia do dia, o Porto de Itaqui planeja um novo terminal de fertilizantes. Representantes do Ministério de Portos e Aeroportos visitaram o Maranhão nessa semana. A investigação do uso de combustível sujo, né, como eles falam,
o combustível misturado, pode ter causado aí a perda de propulsão do navio MV Dália, nos Estados Unidos. Na região norte, né, hoje o presidente Lula e o presidente Emmanuel Macron anunciaram um investimento para a região da Amazônia de 5,4 bilhões. E notícia fresquinha agora das 6h30, olha só, o ex-governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, deve ser o novo superintendente do porto de Itajaí. A saída do atual superintendente foi anunciada, mas ainda não de forma oficial, e um convite já foi feito para o ex-governador assumir o cargo. Tem muito mais notícia, você já sabe, fica ligado no nosso site, porque tem atualização o tempo todo. A seguir você vai ver como é o submarino que foi lançado ao mar hoje no Rio de Janeiro, com a presença dos presidentes Lula e Emmanuel Macron. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. Lembra que ontem a gente falou sobre o caso do homem encontrado à deriva no canal de acesso do Porto de Santos, no litoral paulista? Depois de fugir de uma unidade de pronto atendimento, deixando roupas e uma aliança, ele foi flagrado hoje por uma câmera de segurança vagando por uma avenida movimentada da cidade. E esse homem, que já está sendo chamado de chinês misterioso, porque ele parece ter descendência asiática, ele aparece sem as roupas, usando apenas uma manta térmica para cobrir o porto. A polícia segue investigando o caso. Mais um submarino brasileiro foi lançado ao mar nesta quarta-feira. A cerimônia contou com a presença do presidente Lula e de Emmanuel Macron, presidente da França. Acompanhado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da França, Emmanuel Macron, participou da cerimônia de lançamento ao mar do submarino Toneleiro, no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Como já é tradição na Marinha do Brasil, o submarino foi batizado pela primeira-dama, Janja Lula da Silva. Eu te batizo submarino Toneleiro. Que Deus abençoe esse submarino e todos os marinheiros que aqui navegarem. A embarcação faz parte do ProSub, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, parceria entre Brasil e França, que começou em 2008, com um orçamento de 40 bilhões de reais. O Toneleiro é o terceiro submarino com propulsão diesel-elétrica, construído totalmente no Brasil.
O programa de transferência de tecnologia entre os dois países pretende entregar 5 embarcações até 2033. O comprimento do submarino passa dos 71 metros e de diâmetro são mais de 6. A profundidade de operação chega a 250 metros e a velocidade média do submarino vai ser de 37 km por hora. O toneleiro tem capacidade de deslocamento de 1.870 toneladas. Pode ficar em operação por até 70 dias. A tripulação vai ter 8 oficiais e 27 praças. O ProSub ele visa modernizar os meios submersos da esquadra, essencialmente com a construção de submarinos diesel-elétricos convencionais, como o toneleiro recentemente entregue, e também com a construção de um submarino de propulsão nuclear, que é algo disruptivo dentro dos meios navais que o Brasil desenvolve historicamente. O submarino será equipado com 6 turbos de armas, capazes de lançar torpedos, mísseis e minas. O toneleiro vai atuar na Amazônia Azul, que abrange a área marítima que fica dentro dos limites brasileiros. São aproximadamente 5,7 milhões de quilômetros quadrados em área oceânica, por onde passam 95% do comércio exterior brasileiro. Atualmente, o Brasil conta com 4 submarinos em operação. É uma quantidade pequena, em virtude do tamanho, não apenas da costa brasileira, que é extremamente grande, se compararmos a outros países da região, mas também em virtude da chamada Amazônia Azul. É uma área de elevada produção de petróleo, boa parte do nosso petróleo é offshore, mas também possui um conjunto de recursos para potencial exploração submarina, essencialmente no leito do mar. O ProSub também planeja a construção de um complexo de infraestrutura industrial que vai englobar estaleiro, base naval e fabricação de estrutura metálica. Bom, a gente encerra essa edição por aqui, você já sabe, né? Todas as informações de infraestrutura você encontra no nosso site, portalbnews.com.br. A gente volta amanhã. Não se esqueça de se inscrever no canal da TV B News no YouTube e também de deixar sua curtida aqui pra gente. Uma ótima noite para você, até amanhã. B News 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.